Olá, querido amigo, querida amiga, mais uma vez nos encontramos para começar esse dia estudando a Palavra do Senhor. Melhor coisa que pode acontecer é isso, começar um dia meditando. Obrigado porque você está aí não somente apreciando esse trabalho, mas também tem orado pelo nosso esforço. Obrigado, viu, de coração. E obrigado também porque você compartilha. Quando você compartilha, interage, se inscreve no canal, você também está ajudando a fortalecer esse canal. E quando ele é um canal relevante, a própria tecnologia do YouTube se encarrega de promovê-lo para mais pessoas. Então, continue assim, tá bom? Vamos juntos. Um missionário irado e inquieto. Olha, eu já vi pessoas evangelistas ficarem frustrados e tristes com o resultado pouco promissor de uma campanha evangelística, mas está irritado e frustrado com a campanha que deu sucesso, uma cidade inteira sendo evangelizada, desde o rei até a pessoa mais simples, e Jonas ficar irado e frustrado com isso, é novidade, não é? Olha que coisa interessante. O que tinha no coração de Jonas? Por que ele ficou triste quando o povo se converteu? Acompanhe a leitura do capítulo 4 de Jonas, a partir do versículo 1. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu te disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ao Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. Olha que palavras, hein? O que ele está dizendo aqui? Senhor, eu sabia que o Senhor ia fazer isso. Porque, afinal de contas, o Senhor é um Deus misericordioso, clemente. O Senhor perdoa. Quando a pessoa se arrepende, o Senhor perdoa. Aí como é que eu fico agora? Olha a minha cara de tacho diante dessa situação, diante dessa população dessa cidade. Porque Jonas, quando pregou, ele pregou assim, capítulo 3, versículo 4. Escute. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Essa era a mensagem. E agora o Senhor perdoa, o Senhor não subverte a cidade, ou seja, não a destrói, e ele fica como um profeta falso, um mentiroso, alguém que se equivocou terrivelmente. Meu amigo, minha amiga, isso frustrou tremendamente o coração de Jonas e o deixou tremendamente desgostoso com o Senhor. E ele começa a brigar com o Senhor aqui, né? Começa a argumentar com o Senhor. A frustração chegou a ponto dele até pedir a morte. No verso 3, peço-te ao Senhor, tira a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Olha que imaturidade desse profeta. Ele deveria ser o primeiro a estar feliz com tamanho resultado de almas convertidas para o Senhor, de pessoas que não foram destruídas. Mas ele se frustra e pede a morte para si. Escute essas palavras de Ellen White que diz assim, No entanto, ao contrário disso, permitiu que sua mente se fixasse sobre a possibilidade de ser considerado um falso profeta. Preocupado com a sua reputação, ele perdeu de vista o valor infinitamente maior dos que viviam naquela cidade infame. Está aqui a motivação daquele homem. Ele demonstra com essas palavras o que havia no seu coração. Ele era um profeta, é verdade, mas o seu coração estava tomado de egoísmo. Ele se preocupava muito mais consigo, com a sua reputação, do que com a salvação de pessoas essas criadas à imagem e semelhança de Deus. Olha que coisa interessante. Pessoas que não conheciam a verdade que ele conhecia, não conheciam o Deus que ele conhecia e por conta disso agiam como agiam. Ele não teve misericórdia dessas pessoas. Era um profeta, mas precisava amadurecer. O que você acha? Assim somos nós. Nós precisamos cada dia mais buscar amadurecer e crescer na graça do Senhor Jesus, porque quem é de nós que não precisa desse crescimento espiritual? Quem é? Né? Então Jonas, ele estava decidido a fugir da presença de Deus através da morte de novo. Olha só, mas só como Deus é maravilhoso, né? Nínive precisava da pregação de Jonas e Jonas precisava de Nínive. Deus estava salvando aquela cidade
em contrapartida, também estava salvando o seu profeta. Deus, com toda paciência, chama ele à razão. No verso 4 diz assim, ó, e disse o Senhor, é razoável essa tua ira? É razoável, Jonas, essa tua ira? Você lembra que quando Deus chamou Jonas para ir a Nínive, ele fugiu da presença do Senhor e Deus usou os elementos naturais para fazer o profeta fugitivo voltar da sua missão. Ele usou a tempestade e usou o peixe. Agora, esse profeta teimoso, diante da salvação daquelas pessoas, agora teimando contra Deus, Deus usa novamente a natureza. Diz aqui a Bíblia no capítulo 4 que Deus faz uma planta crescer para dar sombra para Jonas. Jonas ficou extremamente feliz e alegre com aquela sombra, porque o sol era causticante. Aí no dia seguinte Deus mandou um verme, e o verme matou a planta. E ele ficou irado de novo. E Deus então disse assim para ele, ó, verso 10, capítulo 10, do 4, versículo 10, tornou o Senhor, tens compaixão da planta que te não custou trabalho, ao qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, e em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Você viu a paciência de Deus? Deus usando novamente os elementos da natureza. Deus usou agora a planta, Deus usou o verme, Deus usou o sol quente, Deus usou um vento oriental para fazer aquele homem colocar a mão na consciência do erro que ele estava cometendo. Deus é maravilhoso. Deus poderia ter destruído Nínive sem alertá-los. Simplesmente derramar os seus juízos. O fato de ter mandado o seu profeta era um sinal claro da intenção de Deus em poder salvar aquelas pessoas. Mas o profeta não entendia e nem aceitava isso. O profeta queria que eles fossem realmente destruídos. Ah, meus amigos, às vezes nós estamos na igreja pregando o evangelho, mas não sendo alcançado pelo evangelho. Às vezes, por conta das frustrações, das dificuldades, das maldades que as pessoas praticam contra nós, quando elas deixam de fazer algo que nós achávamos que elas deveriam fazer, quando elas falam mal de nós, lutam contra a nossa reputação, às vezes o sentimento destruidor no nosso coração fica nítido quando nós desejamos o mal para essas pessoas. Lá no Novo Testamento, o Tiago e João, chamado os filhos do trovão, por conta de uma negativa dos samaritanos em atendê-los em uma necessidade, falou para o Senhor, capítulo 9 de Lucas e o versículo 54, que diz assim, ó, vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Está vendo? Mesmo sentimento. Discípulos de Jesus, profeta de Deus, que precisavam amadurecer para a questão fundamental. Deus é amor. Todas as pessoas que estão nesse planeta são filhas de Deus e precisam ser alcançadas pela graça e misericórdia de Deus. O texto central de toda a Bíblia nos diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não é só o seu Deus, não é só o seu Pai Celestial, Ele não tem misericórdia somente de você, Ele não tem misericórdia somente de mim, Ele não quer salvar somente a mim, não quer salvar somente você. Deus, Ele quer salvar todas as pessoas, mesmo aquelas que nós não gostamos. Essa é a lição que Deus deseja para nós. Talvez você vai encontrar com alguém que lhe magoou hoje. Talvez você vai encontrar com alguém que você não deseja a misericórdia de Deus para ela. Mas se isso está no seu coração, é que você precisa, talvez até mais, da misericórdia de Deus na sua vida também. Deus salvou ninivitas e estava trabalhando com o coração de Jonas para salvá-lo também. Jonas não estava preparado para ter um vizinho ninivita lá no céu. E às vezes, muitas vezes aqui nessa terra, nós brigamos com as pessoas, saímos magoados, até mudamos de igreja para não frequentar a mesma igreja desse indivíduo, com o mesmo sentimento. No céu não haverá
dois compartimentos, onde as pessoas não se encontrarão. Se eu não perdoar o meu semelhante aqui nessa terra, saiba que eu perderei o céu, aquilo que eu mais almejo. Se esse é o seu sentimento, se você está vivendo, não sei, mas talvez você esteja vivendo alguma mágoa no teu coração contra alguém. Eu gostaria que você aceitasse o que Deus está dizendo por você por meio da história de Jonas. Deus ama você, Deus quer salvar você e quer salvar aquela pessoa que você não gosta também, porque você e ele, ou ela, são filhos e filhas de Deus. Vamos orar? Pai querido que estás nos céus, em nome de Cristo Jesus, pedimos a Tua bênção, Senhor, para transformar o nosso coração e ver as pessoas como o Senhor vê. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido amigo, querida amiga. Amanhã espero você ansiosamente para continuarmos a nossa jornada cristã. Deus te abençoe.